Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Espero que vocês gostem, né? Eu vim fazer esse vídeo com o intuito de ajudar algumas pessoas, tirar algumas dúvidas, né? E dizer como que foi o meu planejamento para vir estar morando aqui em Portugal, no caso meu e da minha família. Gente, então, como tudo começou? Desde quando eu conheci meu esposo, há quase 10 anos atrás, mais ou menos, ele sempre falou comigo dessa possibilidade, desse sonho que ele tinha de morar fora. Na verdade, não era Portugal que ele queria dizer quando ele falava de morar fora. Ele falava dos Estados Unidos. Ele sempre falou Estados Unidos, era o sonho dele. Então, e eu sempre falava, quem sabe um dia realmente a gente tenta. Mas na verdade eu nunca levei muita fé, né? Lógico, eu nunca desmotivei ele. Eu sempre falava assim, se é seu sonho, vamos correr atrás. Vamos tentar, né? E ele sempre falava com muita convicção, como se realmente um dia ele fosse embora. E eu tinha essa certeza na minha cabeça que um dia ia dar uma loucura nele e ele ia mesmo. Mas enfim, passou o tempo, a gente teve filho, né? A gente teve nosso filho. E aí meio que esse assunto ficou um pouco esquecido. De um ano e pouco pra cá, ele voltou a falar novamente desse assunto de ir embora, de tentar uma vida fora e tudo mais, de começar a juntar dinheiro, de começar a se organizar. Aí, mais ou menos em novembro do ano passado, de 2021, surgiu essa oportunidade em Portugal. Aí tudo começou assim, o esposo da minha cunhada teve essa proposta para vir trabalhar em Portugal na área dele. Ele é técnico de padaria no Brasil, técnico de padaria no Brasil, e tinha uma padaria aqui em Portugal precisando de gente para trabalhar, e ele conseguiu essa vaga de emprego. Aí ele e meu esposo conversando, porque ele morava próximo à minha casa, né? Conversando, ele falando que surgiu essa oportunidade, que tava pensando na possibilidade de vir pra Portugal pra aceitar essa vaga e tudo mais. Aí ele falou com meu esposo, falou, tem vaga precisando de gente também nessa padaria também. Você não quer tentar, você não quer ir junto? Vamos junto comigo, a gente tenta e se não der certo a gente volta. Aí meu esposo ficou com isso na cabeça, falando, eu acho que vou tentar e tudo mais. A princípio isso foi em novembro. Logo no comecinho de novembro. E meu esposo também não tava botando muito fé nisso não, que tudo ia dar certo não, né? Eu via que no fundo, ele não tava levando fé, e eu menos ainda, né? Eu falava, não, isso aí tá meio errado, tem alguma coisa aí errada e tudo mais. Sendo que meu esposo também, em momento nenhum, ia lá conversar no emprego dele. Ele não ia também, né? Porque ele ficava com medo de ir lá, conversar com o patrão dele, e também o serviço aqui não ser isso que ele esperava, né? Ou, sei lá, ser conversa fiada, ser uma mentira. Então, nem ele nem o cunhado dele tava botando 100% fé. Aí, quando o dono da padaria aqui de Portugal mandou o dinheiro da passagem pra eles, aí eles viram que era de verdade. Aí, meu cunhado foi no emprego dele, conversou, e meu esposo também foi no emprego dele pra conversar com o patrão, né? Explicar a ele essa oportunidade que surgiu aqui e tudo mais. Até porque meu esposo também não ia sair mal da empresa, né, gente? Ele trabalhava já nessa empresa, acho que há uns 5 anos, mais ou menos. Então, ele foi lá, deu explicação ao patrão dele, explicou o que estava acontecendo, né? Explicou o porquê que ele estava saindo. E o patrão dele entendeu super de boa. E ele explicou ao patrão dele que ele não podia cumprir aviso, que ele tinha que sair imediatamente, porque o emprego dele estava precisando dele aqui, né? Então, o patrão super entendeu. E falou, daqui a 10 dias eu te pago tudo e tá tudo certo. Enfim, meu esposo foi e começou a ver as coisas, ver passagem, comprar seguro viagem, agilizar as coisas, né? Ver mala, ver o que ia trazer, ver alguns documentos que tinha que resolver antes dele vir. Enfim, eu sei que chegou mais ou menos, acho que uns 4 dias pra viagem, o dinheiro do meu esposo do trabalho não entrou, não caiu. Meu esposo ficou desesperado. Foi uma coisa de uma hora pra outra, ele não tinha um dinheiro guardado pra isso, né? Pra essa situação. A gente tinha acabado de fazer obra em casa, a gente tinha tido um gasto surreal. Então ele contou, poxa, com esse dinheiro que eu saí da empresa, eu vou deixar um dinheiro aqui no Brasil com minha esposa pra poder resolver algumas coisas, deixar pra poder ela pagar algumas coisas. E o restante eu vou levar, né, pra Portugal, pra poder eu conseguir me manter lá por enquanto, até eu receber meu primeiro salário lá, né? Se bem que com esse emprego que ele tava vindo, ele tinha casa, comida, tudo por conta do patrão, entendeu? Mas mesmo assim, né, gente, da onde que você vai pra um país fora sem nenhum dinheiro? Não tem como, né? Então ele contou com esse dinheiro pra poder vir pra Portugal. Só que a empresa que ele trabalhava no Brasil tinha trocado a equipe do setor financeiro. E, no caso, ninguém sabia fazer essa conta lá na empresa dele, pelo menos foi isso que eles falaram pro meu esposo, né? Ninguém sabia fazer essa conta de quanto que tinha que pagar ele. Então,
enrolou tudo. Eu sei que foram falar isso pro meu esposo 4 dias pra viagem. Falaram que ia ter um atraso e que pagaria ele na próxima semana, sendo que a viagem era 4 dias, tava faltando 4 dias pra viagem. Gente, eu sei que ele ficou desesperado, porque já tava tudo certo pra viagem, faltando 4 dias, tudo acertado. E o que ele ia fazer? Se o dinheiro que ele tava contando pra vir tinha dado ruim da empresa dele, a empresa dele ia atrasar, ia pagar ele só na próxima semana, sendo que a viagem faltava 4 dias. Então ele ficou louco, começou a chorar, desesperado, sem saber o que fazer, até que ele falou, ó, enfim, ele tinha um carro no Brasil, né, a gente tinha um carro no Brasil, ele falou, esperou chegar do trabalho e falou pra mim, falou, ó, eu vou vender o carro. Eu vou vender o carro, vou vender mais barato, porque eu preciso vender com pressa, né? Porque tinha 4 dias pra viagem, né? Ele falou, vou ter que vender porque eu preciso, além de deixar um dinheiro aqui com você no Brasil pra você resolver as coisas, né? Pra você pagar as nossas despesas e tudo mais, eu preciso de um dinheiro pra levar. Aí, a princípio, quando ele falou em vender o carro, eu não concordei, porque ele queria vender o carro 10 mil reais mais barato do que o carro valia, porque realmente, parando pra analisar, pra você conseguir alguém pra comprar um carro, uma casa, uma coisa do tipo, demora, né, gente? Só que como ele tava com pressa, ele precisava do dinheiro, tipo, pro outro dia, então não tinha muito o que fazer, né? Ele teve que vender. Ele postou 1 hora depois e tinha gente querendo comprar. Então ele vendeu o carro. No outro dia de manhã ele foi lá, vendeu o carro. Com o dinheiro a gente resolveu algumas coisas que tinha pra fazer. E por conta dele vir pra cá, pra Europa, ele teve que deixar uma procuração comigo. Então a gente teve que ir pra cartório. Tipo, 2 dias pra viagem a gente teve que ir pra cartório pra resolver a procuração, pra poder eu conseguir receber esse valor da empresa dele que tinha ficado, que ele só ia receber daqui a 1 semana. Gente, foi uma loucura. Falando assim, vocês não têm noção. Aí, enfim, a gente tava no cartório resolvendo coisas de procuração pra mim tentar receber pra ele esse valor que tinha ficado do trabalho dele, né? Porque ele estaria aqui, ele não conseguiria estar lá pra assinar. Chegou lá, o rapaz perguntou qual o grau de parentesco que a gente tinha. A gente era casado, mas não no papel, né? A gente só morava junto. Enfim, 2 dias antes pra viagem, a gente teve que casar. A gente fez um contrato de união estável. Falei, gente, nunca tomei uma decisão tão de uma hora pra outra na minha vida como eu tomei dessa vez. A gente teve que casar e a gente fez contrato de união estável porque era o que era mais rápido. Ficaria pronto no outro dia. Então, seria a forma mais fácil. Enfim, a gente pegou, assinou tudo. Eu saí do trabalho, com roupa de trabalho. Fui lá, assinei, casei e no outro dia ficou pronto. Aí a gente fez a procuração, tudo certinho. E ele veio pra Europa. E essa procuração que a gente fez também, junto com o contrato de união estável que eu tinha, eu conseguia resolver algumas coisas no Brasil antes de vir, né? Então, por isso que a gente decidiu, na verdade, fazer um contrato de união estável. Porque eu conseguia resolver coisas da minha casa com ele lá no Brasil. E eu teria 1 milhão de coisas pra resolver, né? Coisas pra cancelar, fornecimento de água, fornecimento de energia lá da minha casa. Então, com isso, com esses dois, com a procuração e com esse documento provando que eu era casado com ele, facilitaria eu conseguir resolver as coisas do Brasil, né, os documentos, as coisas lá, mesmo ele estando aqui na Europa, né? Então, assim, foi feito. Ele veio, eu fiquei e comecei a me organizar para poder vir também. Então, o que eu fiz? Meu esposo veio em dezembro de 2021, né? E eu fiquei. Aí em janeiro eu peguei férias, eu conversei no meu emprego, pedi férias, até porque, como meu filho também estava de férias na escola, eu pedi férias e para poder já começar a organizar algumas coisas. E assim foi feito. Eu comecei a me organizar, comecei a pesquisar muito, saber quais documentos que eu precisava, quais documentos que meu filho ia precisar para poder estudar aqui na Europa, né? Então eu comecei a pesquisar e tudo mais. E até então, no nosso planejamento do meu esposo, era de eu vir pra Europa apenas em junho. Era do meu filho estudar lá, né? E chegar em fevereiro pra março, eu matricular ele numa escola lá. E eu vim só em junho com meu filho. Quando eu entrasse nas férias de julho no caso, né? Eu viesse pra cá. A princípio, nosso combinado quando ele veio era isso, né? Esperar ele se estabilizar bem, esperar dar uns 6 meses, depois eu viesse. Só que quem conhece meu esposo sabe que ele é muito família, muito família. Então, com o mês que ele tava aqui, ele já tava sofrendo muito. Então, ele falou, ó, você voltando de férias, você conversa logo na sua empresa e vem pra cá logo, vem embora. Eu falei, meu Deus. Porque ele já queria que eu viesse no outro mês, em março, eu já viesse pra cá. Eu falei, peraí, até porque eu tenho que conversar na empresa, né, tenho que explicar a eles e tudo mais, e tinha que cumprir aviso ainda, né, gente? Eu não tinha como falar, tô indo embora e tchau. Aí eu fui na minha empresa, conversei, expliquei a situação, falei que meu esposo já estava aqui e tudo mais. A princípio eles falaram que ia conversar lá entre eles, né, no RH e tudo mais, e me daria uma resposta.
Eu sei que se passaram acho que uns 10 dias, nada de me dar uma resposta. Eu fiquei desesperada, eu falei, pronto, e agora? Aí, graças a Deus, eles me entenderam, conversaram comigo direitinho e me botaram pra cumprir aviso. Aí, meu aviso deu coisa de 40 e poucos dias, porque como eu tinha quase 7 anos de casa, né, o aviso é mais de 30 dias, deu 46, se eu não me engano, 48 dias de aviso. Aí eu comecei a cumprir o aviso, né, e tentando resolver as coisas também de documento, porque como eu só vim em junho, algumas coisas eu deixei pra tirar, tipo, um mês antes, porque alguns documentos para trazer para Portugal tem que estar apostilados. E esse apostilamento só dura 6 meses. Então não adiantava eu tirar lá em janeiro nas minhas férias, se julho ia estar tudo vencido, entendeu? Então as coisas eu tinha deixado para tirar, tipo, bem perto mesmo da viagem. Eu sei que minha vida virou uma loucura, porque eu tinha que vender móveis, os móveis da minha casa, né? Eu tinha que vender para poder vir embora, porque eu não queria deixar nada lá, porque com o tempo acaba. Então eu tinha que vender móveis, eu tinha que tirar documento, ainda tinha que trabalhar ainda, porque eu tinha um aviso para cumprir. Então eu comecei a vender tudo, comecei a me organizar, a ver questão de documento e tudo mais. Aí nisso que eu comecei a vender meus móveis, eu tive que ficar um tempo na casa de uns amigos meus, né? Porque como eu vendi geladeira, vendi cama, vendi tudo, não tinha como, né? Ficar mais lá na casa, né? Então, a princípio eu fiz isso, eu fiquei na casa de uns amigos e comecei vendendo as coisas, terminando de cumprir aviso. E até então, a gente não ia vender a casa, alugar a casa, não. A gente ia deixar a casa lá fechadinha e tal. E porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? É bom a gente sempre ter pra onde voltar, né? Se aqui não der certo, a gente tem a nossa casa lá. Meu medo de alugar a casa, na verdade, era de a gente alugar pra uma pessoa que não fosse cuidadosa, que acabasse com a casa, destruísse. Gente, eu tinha acabado de fazer obra, eu tinha acabado de botar gesso na casa, eu tinha acabado de fazer o meu banheiro. Então, poxa, tudo aquilo que a gente tinha gastado lá, de colocar uma pessoa lá pra destruir. Então, eu tinha muito medo disso. Então, a princípio, a gente falou que a gente não ia alugar, que a gente deixaria a casa lá guardadinha, fechadinha. Como tinha essa minha cunhada que morava lá próximo, a cunhada ia sempre lá, abrir a casa e deixar pegar um ar, né? E eu tinha até combinado com meu marido de talvez a gente tiver alguém que fosse lá pra limpar a casa de 15 dias, pra poder não deixar a casa acabar, né? Pra poder sempre estar mantendo ela direitinha. Então esse foi o nosso combinado a princípio. Aí eu comecei a resolver as coisas, os documentos pra poder vir pra Portugal, né? Aí eu falei, poxa, o primeiro tem que ser o passaporte, que é o principal, né? Quando eu fui agendar o passaporte, eu descobri que eu não conseguia agendar do meu filho. Porque pra você tirar o passaporte de um menor, tem que estar com os 2 pais presentes ou uma autorização do pai ou da mãe, quem estiver ausente, né? Autorizando tirar o passaporte daquele menor. Gente, só que como eu ia fazer isso se o meu esposo estava aqui na Europa? Gente, na hora que eu descobri essa informação que eu não conseguia viajar com meu filho, nem tirar o passaporte eu conseguiria, né? E também não conseguiria viajar sem o pai estar presente. Eu fiquei desesperada, liguei pro meu esposo na hora e falei, ó, ferrou, eu não tenho como viajar. Até porque, quando ele veio, a gente não sabia dessa informação, a gente não pesquisou sobre isso. Então, por isso que eu falo, a gente tem que se planejar. Assista vídeo, procura no YouTube, procura no Google, tem dúvidas, pergunta a pessoas que moram aqui ou que já viajaram pra fora, porque você fica doido quando você descobre as coisas assim em cima da hora, que foi o nosso caso, né? Então, eu liguei pro meu esposo, ele falou, gente, eu não acredito nisso. Falei, e agora, o que a gente vai fazer? Aí eu entrei em contato com a Polícia Federal e eles me explicaram que ele tinha como fazer essa autorização. Aí a Polícia Federal falou que meu esposo tinha que ir no consulado brasileiro que ficava em Lisboa e pedir essa autorização pra poder eu conseguir tirar o passaporte dele lá, autorizando, né, eu tirar o passaporte e autorizando também, uma autorização que já vem no próprio passaporte do menor, a viajar com um dos pais indistintamente. Ou seja, meu filho pode viajar só comigo ou só com meu esposo. Então, meu esposo foi, agendou direitinho, foi lá, tirou essa autorização e enviou pra mim pelos correios. Eu esperei acho que em torno de uns 15, 20 dias pra chegar, pra poder eu conseguir tirar o passaporte do meu filho. Aí assim que o passaporte ficou pronto, eu já fui agilizando as passagens, seguro viagem, tudo isso, né? E faltando mais ou menos uma semana, mais ou menos, pra mim viajar, meu esposo me inventa de alugar a casa. Ele falou, porque eu tive na casa, né, uma semana antes pra poder tirar os últimos pertences que tinha. Aí eu vi que a casa realmente fechada não ia dar certo, porque a casa acaba. Eu vi que eu tava cheio de teia de aranha, o teto do meu quarto, como o tempo fechado, tinha chovido, começou a dar bolô. Aí meu marido falou, ó, a melhor coisa a fazer é a gente alugar. E ele inventou de alugar, tipo, uma semana antes, mais ou menos, 10 dias antes de eu viajar. Então vocês imaginam, eu com tensão pré-viagem, resolvendo ainda alguns documentos do meu filho, porque eu tive que tirar uma certidão dele de nascimento, de inteiro teor, e apostilar, tive que apostilar cartão de vacina. Ai, gente, foi muita coisa, muito documento pra resolver, né? E ainda ele me inventa ainda de alugar casa. Vocês pensam a doideira que não foi?
Gente, eu sei que na última semana, na semana da viagem, eu fiquei louca, porque eu tinha um monte de coisa já programada já pra poder resolver, pra fazer da viagem, né? E meu esposo ainda me bota compromissos de casa pra me resolver. Porque eu tinha que fazer contrato, reconhecer firma. Um dia antes da viagem, eu tava no Águas do Paraíba pra poder fazer o pedido do fornecimento de água pra pessoa que alugou a casa, entendeu? Porque eu tinha cancelado, né? Como a gente até então não ia alugar a casa, eu tinha cancelado o fornecimento. Então tinha... Gente, eu não sei como eu não fiquei doida, porque eu com um monte de coisa de viagem pra resolver, eu ainda tinha que fazer contrato, resolver um monte de coisa de casa ainda. Vocês têm noção? Da casa foi tudo muito corrido, porque meu esposo inventou de alugar a casa, tipo, de 7 dias ou 10 dias antes da minha viagem, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui resolver tudo antes de vir, graças a Deus. Aí no dia anterior da viagem eu comecei as despedidas, né? Me despedi da minha família. Aí um dia antes da viagem, à noitinha, eu estive na casa do meu pai, me despedi do meu pai, me despedi da minha irmã, dos meus sobrinhos. Meu pai chorou muito, então isso me destabilizou um pouco, né? Então eu nem consegui dormir na noite anterior da viagem, porque eu só pensava nisso, do quanto meu pai tinha chorado, de quanto meu pai tinha ficado triste com a despedida, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou muito apegada ao meu pai e foi bem difícil essa despedida. Já com minha mãe, graças a Deus, foi muito tranquilo. Minha mãe me deu muito apoio, muita força. Falou, vai minha filha, vai com Deus, se cuida, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então com minha mãe foi mais tranquilo. Aí no outro dia de manhã era viagem, né? Minha melhor amiga me levou até a rodoviária, né? Porque eu fui de ônibus da minha cidade até o Rio, né? Me levou e ver deixando ela, assim, eu fiquei bem triste, fiquei bem pra baixo. Eu fui chorando praticamente a viagem toda, lembrando do meu pai, da minha mãe. Eu fui chorando a viagem toda da minha cidade até o Rio. Mas eu entendi que aquilo ali eu tava buscando o melhor pra mim, pro meu filho, pra minha família, né? Aí eu fui pro Rio com um amigo meu me acompanhou, ele morava já lá no Rio. E então ele foi comigo, me levou até o aeroporto, porque eu não conheço muito o Rio, né? E como eu tava indo com criança, mala, tudo, ele me levou até lá, me deixou no aeroporto. Muita gente me pergunta como que é no aeroporto. Gente, eu fiquei com muito medo, eu falava, meu Deus, se eu pegar o avião errado... Gente, olha as coisas que passam na cabeça da pessoa. Mas sim, eu fiquei com muito medo. Fiquei com medo de ficar perdida lá dentro, porque aquilo de lá é um mundo, é gigantesco, vocês não têm noção. Mas graças a Deus foi muito tranquilo, é tudo muito bem sinalizado, as pessoas sempre te ajudam. Então não tive dificuldade no aeroporto. Durante o meu voo também foi muito tranquilo. O atendimento da companhia aérea que eu vim foi maravilhoso, não tenho nada pra falar. Então o meu voo foi ótimo, muito tranquilo. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar sobre minha imigração, como foi a minha imigração. Quando eu desci do avião, eu sabia que já tinha que ir pra fila direto na imigração, né? Gente, eu comecei a passar mal, meu corpo começou a suar, eu comecei a dar calafrio, sensação de desmaio. Eu falei, meu Deus, se eu desmaio na fila da imigração, eles vão desconfiar, né? Óbvio, né? Então eu tava bem nervosa, só que o tempo todo eu botava na cabeça, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Gente, enfim, a minha imigração foi muito tranquila, muito. O agente de viagem me chamou, pediu os passaportes, carimbou meu passaporte, carimbou o passaporte do meu filho e falou, seja bem-vinda. Não pediu pra mostrar o rosto, não me pediu comprovante de vacina, formulário da DGS, nada, absolutamente nada. Ele só carimbou, falou, seja bem-vinda. E eu dei graças a Deus, graças a Deus. Gente, de uma coisa eu tenho certeza, quando as coisas pra acontecer, acontecem. Quando aquilo é pra ser seu, aquilo ali é seu. Então eu falei com Deus várias vezes, falei, meu Deus, se não for de ser, não seja, se for de ser, tá entregue nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, né? Eu entreguei tudo nas mãos de Deus e vim. Acreditei e vim, e graças a Deus deu tudo certo. Eu tô aqui hoje pra contar essa história, né? Gente, então foi isso. Espero que esse vídeo sirva de ajuda pra vocês que pensam em migrar, morar fora. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda muito pra poder eu conseguir fazer mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Até a próxima!